Fala, gente! Voltamos aqui dessa vez para falar de To Be Hero X episódio 9, que foi muito legal, foi bem interessante por causa da virada da menina no meio disso tudo, e também teve um menino que sobreviveu e, eu juro para vocês, essa foi a minha maior preocupação, se ele ia viver ou não. Graças a Deus ele tá vivo, pelo menos por enquanto, porque vai que no próximo episódio isso muda. Mas o negócio aqui foi muito legal, a virada e o menino sobrevivendo. E também teve umas coisinhas mais interessantes sobre o diretor. Mas o final foi de, meu Deus do céu, quem foi que fez aquilo? Pode ser o menino ou o diretor. Eu não sei qual dos dois foi, então vamos ter que esperar para descobrir. Mas, cara, aquele final foi muito legal. Então, eu tenho bastante coisa para falar para vocês. Então, vamos parar de enrolação. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho para não perderem nenhum vídeo, verifique se a inscrição está ativa, porque o YouTube é sacana, e vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio começa mostrando com um flashbackzinho deles ainda crianças, no caso a Ciana e o garoto. Eles ainda estão aí, criancinhas, estão curtindo, e aí o moleque ganhou uma guitarra nova do diretor, que por enquanto, pelo menos nessa parte da história, não se corrompeu totalmente, diferente de algum tempo mais à frente no futuro, onde ele tá bem mais, vamos dizer, enfiado na sujeira, por assim dizendo. Mas bom, o negócio aqui. O moleque ganhou uma guitarra como um presente por não ter causado nenhuma confusão. E bom, o negócio aqui. Os dois estão indo dormir e bom, tem uns carinhas aí falando sobre a menina, a Ciano, no caso são os entregadores aí que estão falando sobre ela e tudo mais. Mas bom, o negócio aqui. Esses caras estão discutindo sobre a menina ser a santa, um tá falando que ela é só uma garotinha que está sendo usada para promover o diretor, porque o guri aí falou que o diretor, ele costumava ser um herói, é uma das grandes revelações, ele costumava ser um herói, ele até conseguiu por um tempo ser um herói, mas ele acabou largando essa vida de ser um herói. Por quê? Não sei, pode ter tido algum escândalo, alguma coisa a ver com o índice de popularidade dele, qualquer coisa desse nível, assim, porque como a gente bem sabe, nesse universo, a popularidade é o que, vamos dizer, define se você vai ser alguém relevante ou pode se tornar um herói. Qualquer um desses dois. Eu creio que pode vir mais detalhes, mas isso foi só o grosso que a gente recebeu. Eu creio que o próximo episódio pode dar mais alguns detalhes interessantes sobre como é que ele acabou virando, bom, o que ele é atualmente, o diretor de um orfanato. Porque isso que a gente recebeu foi muito pouco, pelo menos eu acho muito pouco, para ter alguma conclusão. Mas alguma coisa aconteceu, com certeza. Mas bom, negócio aqui. Terminado esse flashback, bom, a gente volta pro momento que a Ciano e o guri estão fugindo e o diretor obviamente não vai deixar isso acontecer. Bom, eles se viram como podem, porque o cara tá meio que com os poderes de telecinese, por assim dizendo. E bom, o negócio é que, se bem que tá mais é pra outra coisa, tá mais é pra uns fios, uns tentáculos, coisa mó estranha. Se bem que antes, se ele era considerado um herói, aqui ele tá virando um vilão, pelo menos pra mim. Na verdade, não é só pra mim, não, pra todo mundo. Mas bom, negócio aqui. Os guris aí tentam fugir e a sorte da Ciano é ativada, porque ela ainda tá com um índice de aprovação e de popularidade bem altos. E bom, negócio aqui. Um caminhão literalmente chegou aí pra quase atropelar todo mundo. Eu não sei se isso é sorte ou azar, porque aí poderia ter dado um desastre em nível muito maior. Alguém poderia ter morrido aí, se bem que não morreu, mas foi quase. Mas bom, o negócio aqui. Os dois aí, o Guri e a Ciano, estão fugindo, se bem que o Guri ficou para proteger a Ciano e garantir que ela fuja. E bom, o negócio aqui. O caminhão foi diretamente no menino e no diretor. Aí, e meus amigos, quando a Ciano foi embora, ela conseguiu fugir. Meu amigo, eu juro pra vocês que eu quase morri do coração. Porque enquanto não mostrava o menino aí e o diretor vivos, ou mais ou menos inteiros, bom, quando eu vi essa explosão, eu jurei, meu Deus do céu, um menino morreu. Morreu. Não tem mais volta. Mas não, dessa vez não. Por enquanto, porque mostrou que os dois estão vivos, apesar de bem quebrados, o moleque ficou mais quebrado do que o diretor. Mas não, ele não morreu, ele tá vivo e tá passando bem. Ele não foi dessa pra melhor, ou pior. Mas, meus amigos, eu juro pra vocês que
Essa foi a minha maior preocupação de todo o episódio. Ó. Alguns podem ter ficado preocupados mais com a Ciano ou com o menino, assim como eu. Eu fiquei mais preocupado com o menino. Me digam aí nos comentários quem ficou mais preocupado com quem aí. Mas eu juro pra vocês, essa foi a minha maior preocupação no episódio. Porque eu sabia que a menina ia ter uma virada na vida dela. Eu sabia que isso ia acontecer, só não sabia quanto tempo isso ia demorar. Mas bom, o negócio aqui. Ainda bem que o menino tá vivo, porque eu não quero que ele morra. Eu não quero que ele morra, não, gente. É sério. Não só por fins, vamos dizer, românticos, porque eu quero ver ele virar um par da Ciano. Eles são muito fofos juntos, eles ainda são um casal muito fácil de você shippar. Eu quero muito que ele sobreviva. Como também pra dar um respiro pra gente. Já deu, diretor. O diretor, ele gosta muito de matar pessoas. Ele gosta muito de matar personagens relevantes. Então, por favor, diretor, dá um tempo aí, a gente quer ver algum casal, pelo menos um casal, se concretizar. Dá um tempo aí, dá esse gostinho pra gente, dá um tempo, o diretor sanguinário aí. Mas bom, o negócio aqui, eles ainda estão vivos e estão de boa. A Ciano conseguiu fugir e ficou por um tempo aí nas ruas, aí, meio triste, tava preocupado com o menino, ficou meio deprê. Mas o negócio aqui, ela conseguiu escapar e vai ter uma vida, pelo menos depois ela vai ter uma vida, mas aqui é o início da carreira dela. E bom, no início ela não tá com muita sorte não, ela tá meio que com uma guitarrazinha meio chifrinho e também tá meio sem nada, porque quando ela foi tentar a sorte em um bilhete de loteria aí, eu creio que muitos se identificaram aí com ela, tentando fazer uma fezinha aí, muito brasileiro. Diga aí nos comentários, quem achou esse lance aí dela procurar sorte na loteria foi... Se vocês se identificaram, eu particularmente fiquei um pouquinho identificado com essa história. Diga aí nos comentários. Mas bom, o negócio aqui. Ela não tá conseguindo nada, ela não conseguiu, vamos dizer, ganhar o prêmio máximo, porque o índice de confiança e de popularidade dela estão caindo. Como ela deixou de ser uma santa, a popularidade dela tá caindo. Então ela não teve tanta sorte assim. O poder de sorte dela tá enfraquecendo. Agora ela vai experimentar como é que é ser uma pessoa normal, sem nenhum poder ou coisa desse tipo. Ela vai ter que se virar por si só. E bom, apesar disso, não durou muito. Eu creio que muitos queriam que durassem mais. Eu queria que durasse mais tempo para conseguir deixar a história um pouco mais interessante, para ver o final dela como uma cantora mais, vamos dizer, mais gloriosa. A virada dela como uma cantora ia ficar mais glorioso se ela passasse um pouquinho mais de tempo na dificuldade e tudo mais. Ia ser mais prazeroso quando ela conseguisse a virada. Ela ainda tá com dificuldade até que ela começa a cantar um pouquinho. Aí eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou mostrar aí da música, porque eu posso tomar um strike. Mas o negócio é aqui, ela canta um pouquinho aí, o cara acha essa música muito legal e aí dá uns tocadinhos pra ela. E observação, gente, eu não sei quem é esse sujeito, porque alguns podem achar que ele é um herói disfarçado de civil ou coisa desse tipo, já que aí os heróis ainda estão em alta, por assim dizendo. Mas bom, o negócio aqui, eu não sei quem é esse cara, eu não sei se ele é um herói disfarçado ou um scouter, que são aqueles caras que ficam meio que procurando talentos para as agências esportivas, musicais e ramos do entretenimento ou qualquer coisa desse tipo. Esse pessoal sempre tem um olheiro ou um caçador de talentos para esse pessoal. E eu tô falando isso na vida real, mas nesse mundo aí também tem. Também deve ter esse pessoal que ficam buscando pessoas em potencial. Mas bom, tirando isso, a vida da menina até que conseguiu ganhar uma virada, porque ela foi começando a cantar, foi aparecendo um carinha, pouco a pouco ela foi ganhando mais gente, mais popularidade, o público foi se aproximando dela, foi gostando da música dela, ela foi conseguindo ganhar mais coisas, ganhou um sapato, ganhou meias novas, umas roupinhas também depois. Ela conseguiu ter, vamos dizer, um pouquinho de melhora na vida dela, ganhou uma virada. E também aquele repórter que ajudou ela a sobreviver, melhor, resgatou ela dos destroços do acidente do avião. Ele voltou aí, ele voltou a dar as caras aí. Tá um pouquinho mais velho, mas tá aí, de boa. E ele tá trabalhando para uma agência de heróis aí. E ele tá de olho na menina. O chefe dele, o chefe dele, tá aí de olho na menina. Porque como ela tá ganhando mais popularidade, tá ganhando mais visualização, ela chamou a atenção desse cara que tá aí e tá de olho nela. Porque não só por cantora, como ela canta muito bem,
mas também porque ela tem ainda o histórico de ser a donzela sagrada ou santa, coisa desse tipo. Mas bom, o negócio é aqui. Ele acha interessante ela e pede pra esse cara e pegar ela pra tornar ela uma heroína, ou pelo menos uma cantora. Pelo menos eu creio que ela virou mais cantora do que heroína, pelo menos por enquanto. Mas bom, negócio aqui. Tem umas pessoas aí que conseguiram identificar a menina como a santa da sorte aí. E a menina fugiu. E, cara, as caras de boca dela, da Ciana, é muito engraçada. Essa menina ainda tem um pouquinho de graça. Na verdade, nessa parte ainda tem um tom mais cômico. Porque, como tá em 2D, dá pra fazer muito mais caras de bocas. Essas caras de bocas são muito engraçadas. Pelo menos pra mim. Eu acho essas caras de bocas muito engraçadas. Por quê? Porque eu sou idiota, gente. Eu sou idiota. Eu gosto dessas graças. Digam aí nos comentários quem achou essa parte bem engraçada até aqui. Até porque esse arco da Ciana aqui tá um pouquinho mais leve do que os outros. Se bem que o diretor havia dito que ele ia mostrar o lado mais podre dos heróis. Mas por enquanto ainda tá relax, ainda tá light, pelo menos pra mim. E bom, a menina conseguiu uma virada quando uma scouter foi recrutar ela pra agência. E depois de um tempo ela virou uma cantora mega famosa. E observação, aqui eu creio que aqui tá acontecendo um show, mas eu creio que é no mesmo tempo que o Whistle, vamos dizer, original e o Young. Aí, nesse meio tempo tá rolando o conflito entre os dois Isous aí, pelo menos eu acho, pelo menos pra mim. Digam aí nos comentários se vocês concordam com essa minha ideia ou não. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu não creio que seja tão distante assim dessa história. Até porque essa história aí, da Ciano e do Yang, tem uma diferença de uns 20 anos, mais ou menos. Então eu creio que seja justo dizer que tá mais ou menos condizente com a época e com a data do conflito entre os dois Isous. Mas bom, o negócio é aqui. Mas bom, depois de um showzinho dela, ela faz meio que um memorando de um amigo que não podia estar aí, que era um grande amigo dela, que era a maior influência, pois quando ela estava em tempos, vamos dizer, desagradáveis, segundo ela, bom, esse cara aí foi quem ajudou ela a se libertar e tudo mais. Falando totalmente do menino aí, do guri que salvou ela. E bom, negócio é aqui. Ela começa a cantar uma musiquinha aí que, em um dos flashbacks, é uma música que ele meio que criou. Talvez, mais ou menos. Porque ele, nesse flashback, explica que, enquanto ele estava meio que por aí zanzando, ele encontrou um ritmo ou uma música que ele achou muito interessante e resolveu ficar com ela. E ele usou isso para criar uma letra de uma música. E a menina, meio que dando continuidade ao legado dele, pegou a música e resolveu cantar. Aí, e o menino, que tá ainda meio quebrado, isso não foi muito tempo depois dessa, vamos dizer, fuga entre a Ciano e o guri. Não passou tanto tempo assim entre a fuga e a ascensão dela como cantora. Ele tá aí escutando essa menina cantar aí e tá gostando, tá adorando essa música. Até que o estraga prazeres do diretor chegou aí e foi perturbar o guri, já que ele sabia o que estava acontecendo. Então, o negócio é aqui. De início, eu não liguei para isso. Até que o cara foi sussurrar alguma coisa no ouvido do menino. Alguma coisa bem grande. Porque pela cara do menino, ele ficou muito transtornado. Como se fosse um acontecimento muito catastrófico. Com certeza. Mas o negócio é aqui. O que é que ele falou? Não faço a menor ideia. Mas com certeza tem a ver com o final do episódio, porque depois de um tempo a menina continuou cantando de boa aí e tá vivendo a vida dela. Só que aquele final, meus amigos, foi de meu pai do amado, porque mostra de novo a situação do orfanato, que de início parece de boa, só que quando vai mostrando o pessoal de dentro, e por sinal essa cena tá muito legal, tem muita movimentação de câmera, giro de câmera, tá muito legal, eu gostei muito dessa cena e tá muito bem animada, porque fazer esse tipo de coisa, fazer toda essa movimentação de câmera, giro e tudo mais, meu amigo, dá um trabalho dos infernos. Fazer em CGI é mais fácil, mas manter tudo em 2D, fazer tudo isso em cena 2D, meu amigo, é um trabalho infernal. Mas bom, negócio aqui. Mostra aí que todo mundo tá meio que zumbificado, tá com um vírus aí, tá todo mundo agindo feito um zumbi, umas coisas muito estranhas, umas paradas meio estranhas, uma névoa muito bizarra, o pessoal tá com uns olhos bem estranhos. E quando foca no diretor, meu amigo,
é uma cena de meu pai do amado, o que foi que aconteceu aí? Porque entre o show e isso aí não deve ter passado muito tempo não. E aquele sussurro no ouvido do menino, alguma coisa aconteceu. E aqui entra a questão, porque se alguém fez isso, pode ter sido o diretor, porque como a gente bem sabe, ele já foi um herói e atualmente está beirando a virar um vilão. Será que isso foi coisa dele? Não faço ideia. Ou será que isso foi coisa do menino? Porque aquele sussurro no ouvido do menino que o diretor falou pra ele, o que ele falou, não sei o que é. Isso pode ter perturbado o menino a um nível que ele ficou doidaço das ideias e transformou tudo isso aí que a gente está vendo. Transformou todo mundo em alguma criatura ou coisa desse tipo. Se foi o diretor ou o menino, eu não sei. Vamos ter que esperar para descobrir. Até porque o preview do próximo episódio tá indicando que vai ter briga. Vai ter briga. A menina finalmente vai deixar de ser só uma cantora e vai partir para a briga como se fosse uma heroína. E bom, é isso, gente. O episódio acabou assim, com esse gancho de meu pai do amado. Quem foi que fez isso? Será que foi o menino, o diretor, ou será que foi algum outro sujeito? Eu não faço a menor ideia. Vamos ter que esperar para descobrir. E bom, acabou o episódio com isso. E bom, indo para as minhas considerações, olha, eu não tenho muito o que falar de aspectos técnicos, já que continua um primor. A animação continua um primor e tanto. A trilha sonora também foi maravilhosa, apesar de eu não ter comentado muito, mas até porque eu acho que vocês devem ficar carecas de eu elogiar tanto. Eu não tenho o que reclamar. O anime continua excelente, a animação tá ótima, a trilha sonora também foi maravilhosa. Então, cara, eu não tenho nada do que reclamar do episódio. E cara, eu tô muito ansioso pro próximo episódio. Eu não tenho muitas teorias aqui, até porque eu não tô muito por dentro, eu não sou tão atento assim. Mas o negócio aqui, quem foi que fez isso nesse final do episódio? Pode ter sido o diretor, já que os poderes dele ainda estão ativos, ele ainda tem poderes. E bom, o negócio aqui, pode ter sido o diretor? Pode, mas vocês se lembram que o menino ainda tem um índice de, vamos dizer, eu não acho que era de confiança, eu acho que era de medo, por causa do azar dele. Mas bom, pode ter sido um menino que acabou virando um vilão por causa daquele sussurro no ouvido dele por parte do diretor. Pode ter sido, eu não faço a menor ideia qual dos dois. Ou pode ter sido só uma outra pessoa, totalmente diferente. O diretor, ele gosta muito de matar personagens relevantes, como eu já falei, mas ele também gosta muito de brincar com a nossa expectativa, trollar a gente, brincar com a nossa cara e tudo mais. Então, pode ter sido ou o menino ou o diretor. Mas ele também pode ter feito isso só pra brincar com a nossa cara e foi uma outra pessoa, uma pessoa totalmente de fora. Mas bom, o negócio aqui. Eu não sei quem foi, então a gente vai ter que esperar o próximo episódio para descobrir. Então, aguardemos o próximo episódio. E como eu já falei, o próximo episódio vai ter briga. Então, vamos ter que esperar para descobrir. Então, eu recomendo muito fortemente que vocês continuem assistindo. Quem parou de assistir depois daquele episódio 4 com isso, gente, voltem a assistir. Vocês estão perdendo e muito. E quem não está assistindo, olha, vocês estão cometendo um crime. Um grande crime. É sério, gente. Tá meio que virando um pecado. Quem não tá assistindo, tá cometendo um baita pecado. Ele tem toda a razão. Mas bom, o negócio aqui. Eu vou continuar assistindo. Vou querer descobrir até onde essa história vai dar. E bom, eu vou esperar ansiosamente pro próximo episódio. E bom, eu recomendo que vocês continuem esperando também. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem. E eu vejo vocês no próximo vídeo.